A sugestão de hoje na saleta de leitura é mais uma vez para educadores e mais uma vez é um pequeno livrinho do Celso Antunes, da editora Vozes, da coleção Na Sala de Aula, desta vez sob o título Professor Bonzinho igual a aluno difícil, a questão da indisciplina em sala de aula. É um livro muito interessante, porque ele, digamos, faz uma diferença entre a conversa produtiva, a conversa do aprendizado e a indisciplina. Ele também mostra no capítulo 3 que existem 3 focos de indisciplina. O primeiro foco, a própria escola, onde ele traz a informação de que a escola é indiscutivelmente um foco de indisciplina, muitas vezes por sua organização interna, por seus sistemas de sanções, pela não integração e união entre sua equipe docente e administrativa, pelo estilo de autoridade exercida, mas, sobretudo, pela ausência de clareza como encara a questão disciplinar. Abrindo a fala, a escrita sobre o foco da escola com esse parágrafo, depois ele passa a discorrer sobre como essas coisas se evidenciam na escola. O segundo foco é o professor, e ele diz assim: existem médicos, motoristas, garçons, farmacêuticos, dentistas mal preparados, às vezes apáticos, desinteressados, desanimados. Professores também. Se o resultado do trabalho em ambas as circunstâncias é mais ou menos o mesmo, as diferenças, entretanto, são enormes. Profissionais mal preparados podem ser reciclados e, se trouxerem dentro de si mesmo a vontade de mudança, o desejo de luta pela superação de suas deficiências, não há por que não investir em sua melhoria. Não existem razões para não se buscar com paciência e serenidade seu progresso. E a partir disso ele então começa a mostrar como e por que os professores podem ser o foco da indisciplina. E ele faz algumas perguntas. Como anda a assiduidade e a pontualidade do mestre? Como é que a aula foi estruturada? Como é que a indisciplina é administrada? Como é que a classe se organiza? Depois ele passa para o terceiro foco, que são os alunos, e diz o seguinte: se os 2 primeiros focos do incêndio foram, ainda que parcialmente, dominados, parece que o terceiro, de assustador e terrível, transforma-se em intenso e preocupante, mas com soluções previsíveis. Estas, porém, devem ser adotadas antes que o problema se manifeste. São, como se perceberá, medidas profiláticas que impedem a doença e não remédios milagrosos que curem o improvável. É quase certo que os professores conhecem e aplicam muitas delas. A relação é longa, mas seu objetivo é apenas identificar entre tantas quais ainda não foram incorporadas. E aí ele passa a apresentar essas medidas de forma bastante sucinta e clara, muito interessantes, né? Como, por exemplo, olhos nos olhos, né? Olhe para seus alunos, não deixe o aluno vir até você, vá até ele, calma e serenidade, se possível, bom humor, alegria, saiba falar a língua do aluno, autoridade sim, autoritarismo nem pensar,
e assim várias outras possibilidades de comportamento do professor para contornar o problema da indisciplina. Depois ele traz aquele conhecidíssimo poema do Mayakovsky, que eu vou ler aqui, e ele explica por que ele está trazendo. O poema é o seguinte: na primeira noite, eles se aproximam e colhem uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam nosso chão, e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a lua e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E porque não dissemos nada, já não podemos dizer nada. O que ele quer com esse poema? Ele diz assim: disciplina é isso. Ou se define no primeiro momento, se estabelece em um primeiro instante, com clareza e segurança, consenso e firmeza, ou então nada depois pode ser feito. Se considerarmos que o gesto de indisciplina que se finge não perceber é a primeira flor colhida e não dizemos nada, depois fica tudo mais difícil. No capítulo seguinte, ele termina com o seguinte parágrafo: constitui assim alicerce básico na qual a estrutura disciplinar de uma classe se apoia o respeito que o professor desperta em seus alunos pelo conhecimento que tem, pela paixão com que o transmite, pela organização de seu plano de aula, pela coerência incontestável de suas perguntas, pela agilidade dos jogos operatórios que aplica e, enfim, pelo extraordinário profissional que é. O livro não traz, assim, muitas novidades para quem é docente já há bastante tempo, mas a forma como ele apresenta suas ideias é muito interessante para relembrar os educadores de algumas coisas que precisam estar na pauta da sua atividade. É um livro rapidíssimo de ler, mas com informações importantes para relembrar e tê-las nas mãos para fazê-las valer na sala de aula. Sugiro com muita veemência a leitura de Professor Bonzinho igual a Aluno Difícil, da coleção Na Sala de Aula, do professor Celso Antunes, editora Vozes.